Hoje a gente vai tratar aqui sobre os caminhos para o profissional do direito, tá? Mais sobre a advocacia, sobre os impactos aí da tecnologia sobre o direito. E não dá para falar de futuro se não falar de tecnologia, se a gente não falar de inovação, se a gente não falar de conhecimento novo, e aí a advocacia 4.0, tá? Eu praticamente não vejo futuro sem a tecnologia, tá? Hoje tudo está na internet, tudo está na nuvem, a tecnologia, a informação, a era da informação, tudo isso tem causado uma revolução na sociedade. Obviamente, o direito, como ele é um reflexo da sociedade, ele também acaba sendo impactado por tudo isso. Então, não dá para a gente falar de direito, sobre o futuro do direito, sobre os caminhos do profissional do direito, e aqui especificamente da advocacia, tá? Sem tratar da tecnologia também. E aí, muitas pessoas, aqui, antes de falar do assunto, para quem não me conhece, acho que a maioria aqui é meu aluno, mas para quem não me conhece, eu sou Nádia Alice Franceschini, tá? Advogada atuante desde 2005, professora universitária, estou aqui na Nassau já há algum tempo, entre idas e vindas aqui na Nassau de Lauro, dou aula na Nassau da Pituba também, já desde 2019, tá? Tenho doutorado em Direito e Novas Relações Econômicas, pela UFBA, mestrado em Direito Privado Econômico, tenho especialização em Direito Empresarial, tenho vários livros, inclusive eu coordeno um livro que já vai na 4ª edição sobre Compliance LGPD, e aí a gente acaba vendo muito dessa questão da inovação, do futuro do direito. Dou aula sobre aí na sala de carreiras e profissão, tá? Do direito, que a gente vê um pouco do como está a arte hoje, discute um pouco sobre o futuro do direito também, certo? E aí, já tratando um pouco aqui, já entrando no tema, que as pessoas têm medo da tecnologia. É normal as pessoas terem medo. Vocês têm medo da tecnologia? E aí, me digam. Vou aceitar isso como um sim. Sim, vocês têm medo. A maioria das pessoas já tem medo do que não conhece. E aí, quando eu falo de tecnologia, eu tenho medo de aceitar um determinado, dar um aceite num determinado aplicativo, aceitar um determinado termo. Eu tenho medo de baixar um programa novo. Eu tenho medo de abrir um spam e clicar e ser um vírus. Eu tenho medo de determinadas redes sociais. É normal a gente ter medo daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não domina, justamente porque não conhecemos, justamente porque não dominamos. Então, esse medo diante da tecnologia, esse medo diante do desconhecido, ele é normal no ser humano, tá? Esse medo nos faz ter um receio e nos faz ir com precaução, tá? Na área jurídica, nós também temos esse medo da tecnologia, esse medo de até que ponto a coisa tradicional, até que ponto o tradicionalismo, a questão daquela parte da mitologia um pouco por trás do direito, do advogado, de toga, do juiz com toga, do respeito da profissão, da tradicionalidade, até do juridiquês, das palavras difíceis, do latim. Quanto tudo isso vai ser impactado por essas mudanças, tá? Quem é mais tradicional no direito, e aí eu digo porque eu tenho muitos professores da minha época, que não conseguem acompanhar a mudança, que acham que tudo isso é muito inovador, que tudo isso que rompe com a tradicionalidade do direito, tá? E aí a gente tem movimentos do visual law, do legal design, das startups jurídicas, que são as low techs e as legal techs, e isso obviamente acaba gerando um meio, tá? Um medo. Lennon Streck tem vários artigos na página dele, onde ele justamente ele fala de uma maneira, e aí você lê e você vê que quando ele combate, quando ele ataca essas inovações, por trás você tem um certo receio de como isso vai impactar o direito, justamente porque nós não trabalhamos com tecnologia. Nós aceitamos ela e tentamos aprimorar ela para a nossa área, mas nós não vamos a fundo para poder fazer a programação, nós não vamos a fundo para poder entender
da onde ela nasce, como ela nasce. E talvez o maior medo de todo advogado é ser substituído pela inteligência artificial. Essa semana, falei muito sobre inovação e tecnologia, inclusive de outras áreas, até para me manter atualizada, e eu estava lendo justamente sobre o novo aí da Google, que ele expressou sentimentos, ele começou a falar sobre a própria personalidade, e isso são características humanas, era justamente era o limite que a gente estava entre a programação artificial, a inteligência artificial e a inteligência humana, era a capacidade de expressar os sentimentos e de falar sobre si enquanto uma pessoa individual. E na Google hoje você já tem um aí, essa semana foi divulgado, que faz isso. Então, o limiar entre o humano e o não humano está cada vez menor, tá? Está cada vez mais restrito. E na área do direito, hoje, nós já temos muita questão que é automatizada. Você já tem programas que faz determinados tipos de petição sozinho, tem programas que faz determinados contratos, que faz procurações, tem programas que, a depender de que for a sentença, ele também faz uma sentença, tá? E aí você fala, então eu não preciso mais do advogado, eu não preciso mais do jurista, eu não preciso mais de alguém para fazer isso? Não. O advogado não vai ser substituído pela máquina, tá? O advogado ele não vai ser substituído pela inteligência artificial. O advogado ele vai ser colocado num patamar, tá? Para resolver questões mais complexas, para usar o que ele realmente precisa usar, o que ele realmente sabe usar, que é o intelecto, o pensar, o adequar a norma à necessidade do caso concreto. Nem todo tem casos mais simples, tem casos mais complexos, tem casos que são corriqueiros, tem casos que são iguais, repetitivos, tem casos que não, que precisam realmente que se estude, que se demande. E aí a gente entra com o advogado, com o profissional, com a pessoa humana, aí nessas situações, tá? Tudo isso que eu estou falando, ele está dentro do que a gente chama de advocacia ou direito 4.0, certo? Essa advocacia 4.0, ela decorre, obviamente, da indústria 4.0, que ela é precursora de toda essa atualização na sociedade, tá? A indústria 4.0, com a revolução tecnológica, com o Big Data, com os robôs autônomos, com a computação em nuvem, com a cibersegurança, a manufatura aditivada, os simuladores, a integração do sistema de realidade e a realidade aumentada, e aí você tem o seu metaverso, que já é uma realidade, que já não é mais uma coisa do futuro, uma coisa tecnológica, que a gente vai ver talvez num futuro longínquo, não, já é para hoje, tá? Impressões 3D, criptomoedas e outras tantas. Então, essa revolução na sociedade está sendo trazida para o direito aí dentro da advocacia do direito 4.0, certo? Quais são os objetivos dessa advocacia, desse direito 4.0? Primeiro, aumentar a produtividade. Por quê? Porque se eu coloco uma máquina para fazer o trabalho de rotina, o trabalho mecânico, e aí um exemplo de trabalho mecânico hoje que é muito bem feito por uma máquina é o que a gente chama de recorte de publicação. A publicação sai no diário eletrônico, tá? E eu não vou ler o diário eletrônico todo em busca do meu nome, em busca das publicações que me interessam. Por quê? Porque isso é uma perda de tempo. Antigamente, quando eu comecei a advogar, e aí eu já disse, eu comecei a advogar em 2005, o diário era físico. E no escritório que eu comecei a advogar, você tinha um recorte onde pagava-se uma indústria, uma empresa, a gente pagava uma empresa para que ela fizesse a leitura do diário e aí por isso recorte, ela recortava mesmo, recortava o papel com a tesoura e colava no outro e mandava para a gente só os recortes das publicações que nos interessava, tá? No escritório
tinha uma outra pessoa, e aí o era pago, eu passava o dia inteiro só fazendo, lendo o diário, que a gente recebia uma via impressa do diário também, que eu assinava, e aí conferia se todos os recortes que a gente recebeu realmente tinham sido publicados, se a empresa de recorte não tinha pulado nenhum recorte. Então, ela fazia a leitura toda disso. Você precisava pagar uma empresa e ainda tinha um funcionário interno para isso, tá? Seletista. Hoje, eu recebo isso, o diário é eletrônico, e eu recebo isso direto na minha empresa, de graça, direto no meu e-mail, de graça, por uma empresa da OAB, que faz isso, que vai lá no diário eletrônico, e aí copia e me manda no meu e-mail só os recortes que eu tenho interesse, tá? Se eu quiser, eu vou lá no diário eletrônico, com Ctrl F, na Alice, eu consigo descobrir onde é que está o meu nome, tá? Então, isso me aumenta a produtividade e baixa o meu custo, reduz o meu custo, aumenta a minha produtividade e otimiza o meu serviço. Por quê? Porque o risco de falha é menor, o risco de não receber um recorte é menor. E eu posso me dedicar, em vez de ficar preocupada com isso, me dedicar a outras coisas, tá? Em vez de eu ter que parar para fazer uma procuração do zero, eu tenho um sistema que faz isso para mim. Ele gera a procuração automática. Isso me reduz custos, isso me reduz tempo, isso me libera para pensar sobre coisas realmente importantes, sobre coisas que realmente demandam um pensamento, com questões mais complexas, como eu vou fazer questão de prova, às vezes eu me preparar melhor para uma audiência, coisas que antes você não tinha tanto tempo, certo? Ok? E isso, obviamente, melhora a minha qualidade de tempo, a qualidade do serviço que eu presto ao meu cliente, porque o meu cliente ele vai me encontrar mais descansada, ele vai me encontrar com mais tempo para atender ele, com mais tempo para dar atenção às causas dele e não tanto a questões repetitivas, questões que podem, obviamente, ser automatizadas, tá? Ok? Esse é o objetivo. Dentre esses objetivos, e aí na automatização dessas demandas, entra, obviamente, as low-techs e as legal-techs. As low-techs e as legal-techs nada mais são do que startups jurídicas, tá? As startups, elas são empresas que buscam solucionar desafios antigos de forma inovadora. Então, eu tenho a Uber como uma startup que busca resolver o problema da locomoção das pessoas através de uma outra forma, que é no que até a Uber era simplesmente serviço de táxi tradicional. Então, eu vou pegar um serviço, um problema, que é a locomoção. Qual é a forma tradicional? Táxi. Beleza, então eu vou resolver isso de outra forma que não seja do táxi. A Airbnb, que é um serviço de também uma startup na área de locação, de reservas de imóveis, que você tem a hospedagem, e antes tradicionalmente eram feitas pelos hotéis, e hoje não, você tem uma série de possibilidades aí trazidas pelo Airbnb, tá? Então, as startups, elas justamente servem para isso, elas justamente têm esse conceito, permitir que se resolva um problema, uma dor, de uma forma inovadora. Quer falar alguma coisa, Franciele? Não. E as startups jurídicas nada mais são do que justamente as low-techs, elas são justamente umas startups na área do direito, ou seja, são mudanças de pensamento no mercado jurídico. E aí nós vamos ter software de gestão, nós vamos ter a questão da jurimetria, extração de dados públicos. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de categorias de low-tech, de legal-tech, tá? Quem quiser mais no site da AB2L, tá? Vou escrever AB2L, a B2L é a Associação Brasileira de Legaltechs e Lowtechs, por isso 2L, Legaltechs e Lowtechs, tá? E lá tem todas as categorias, certo? E aqui algumas das categorias, a gente tem categoria na área de analítica e jurimetria, tá? Jurimetria é o uso do data drive, da Big Data no direito para coleta de dados, para saber que juiz está julgando o quê, que juiz julga mais rápido que o quê, como é que é o percentual, qual é o percentual
de dano moral que um juiz dá, qual o outro dá, qual é as médias dos tribunais, se eu fizer um comparativo Bahia, São Paulo, tá? E aí me ajuda no processo de tomada de decisões, certo? A automação e gestão de documento. Então, eu tenho softwares que faz justamente essa gestão de documentos, ciclo de vida de contrato, ciclo de vida de processo, armazenamento de processo, como eu gesto isso, como eu guardo, a questão da anonimização, muito importante hoje, principalmente já com a aplicação das multas e a entrada em vigor da LGPD, tá? A Lei Geral de Processamento de Dados, que aplica-se a advogados também, que você precisa ter uma gestão desses documentos para que você não incorra em infração, tá? A questão do compliance jurídico, a questão da ética, a questão da interna, a questão de como o advogado vai se adequar às normas jurídicas, como vai se adequar à questão e as políticas estabelecidas pela OAB, pela Receita, então, fazer pagamento de tributo, atender corretamente todas as normas dos tribunais, tá? A questão do compliance como um todo, certo? A questão de conteúdo jurídico, consultoria, portais de informação, aí você tem o Jus Brasil, o jus.com, o próprio site do CNJ, que permite que você tenha um compilado de jurisprudência, tá? Você tem o Migalhas, você tem uma série de sites que buscam dar justamente essa informação, busca dar educação, certo? A questão da gestão dos escritórios de departamentos jurídicos, aí parte com a parte de gestão mesmo, gestão de prazo, gestão de processo, gestão de organização interna do escritório, que advogado fica com o quê. Então, quando chega a publicação, se eu vou trabalhar na parte empresarial, não tem por que, por exemplo, uma publicação de trabalho vir para mim. O sistema já filtra isso e já manda para a Nadia Alice só as publicações relacionadas a tais empresas, ou tal e tal assunto, ou tal e tal processo. Eu não tenho que receber publicação de processo que eu não acompanho. Dentro do escritório, você tem os setores. No escritório, quando vai crescendo, você tem cada advogado, aí cuida do civil, aí cuida do trabalhista, aí cuida do administrativo, aí cuida do tributário. Então, não tem por que eu mandar trabalhista para o tributário, não tem por que eu mandar tributário para o trabalhista, é perda de tempo. Então, você tem um sistema de gestão interna dos escritórios, que faz agendamento de prazo, faz agendamento de audiência, faz gestão de documentos como um todo, faz gestão administrativa. Isso tudo eu posso fazer através de um software, tá? Okay? Esses são alguns exemplos de legal techs, obviamente, que ajudam no desenvolvimento da atividade advocatícia do meio jurídico, porque também se aplica nos tribunais, essas mesmas legal techs, essas mesmas law techs também servem para os tribunais, servem para os promotores, servem para os defensores, tá? Não só para os advogados. E uma outra coisa que a gente vê também com a advocacia, o direito 4.0, é a difusão do conhecimento, o Google e o cliente. Quem me acompanha nas redes sociais, aí na Alice Francisquini Direito, já viu de vez em quando eu falo sobre isso, sobre esse tema, né? O conhecimento na era Google. Igual que a gente faz com o médico, tá? Quando a gente está com doença, a gente vai no Google e digita febre, dor de cabeça, dor nas costas, o que pode ser, os sintomas. E aí você vai analisar naquela lista de doenças que aparece, aí você vai procurar. Apareceu aqui gripe. Aí você escreve remédio para gripe. Aí você vai receber uma lista de remédios, uns caseiros, outros não. Aí você decide o que é que toma. Depois, se passar uma semana e você não melhorou, aí você começa a pensar em procurar um médico, né? Não é assim? A mesma coisa com o advogado. Então, ele tem lá, problema com a família. Meu avô morreu. O que fazer? O pai do meu filho não quer pagar pensão. O que fazer? Tá? Até porque muitas dessas low-techs de conhecimento, como o Jus Brasil, por exemplo, ele tem uma seção onde você pode contactar de graça algum advogado para você ter uma primeira noção, uma primeira ideia do que é o seu caso. Então, antes de procurar o advogado, antes de ir presencialmente entrar em contato com o advogado, com o defensor,
que seja, tá? Ou até mesmo com o promotor. Em muitos casos, vou procurar a Procuradoria do Consumo para resolver determinada coisa, vou procurar o PROCON para resolver determinada coisa. Aquele cliente, aquela pessoa, ela já fez uma busca no Google, ela já sabe do que é o caso dela. Se bobear, ela sabe até a lei. Eu tenho um cliente que eu falo para ele que ele é mais advogado que eu, porque ele já chega assim, doutora, eu já sei até quando ele liga o que é que vai que é a situação. Às vezes eu fico mais calada do que falando. Doutora, está acontecendo isso, isso e isso. Eu procurei na internet e vi que pode ser resolvido disso, 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 disso. O que a senhora acha? E às vezes eu só digo, pá, a informação que você colheu está certa, a informação que você colheu está errada, por isso, isso, isso e isso. Aí ele fala, quando está errado, realmente eu vi isso também num outro site, assim, 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 mas eu achei que a outra solução era mais rápida. E aí você tem que saber o que é que o Google diz, você tem que saber a mesma informação que o teu cliente, até para saber orientar ele ou não. E não adianta ficar chateado com isso. É a nova realidade, é a nova era do Google, tá? É a nova era onde, se você está com dúvida, e aí o pessoal mais velho vai me dar razão, antigamente, quando você brigava na mesa do bar, discutia alguma coisa, ficava por isso mesmo, um se resignava e largava para lá e continuava. Hoje não, se você começa a discutir na mesa do bar, peraí que eu vou perguntar ao Google. E aí hoje você tem essa inovação, tá? Você tem essa possibilidade, e óbvio que vai afetar o direito também, beleza? E essa advocacia justamente é isso que eu estou falando. O cliente ele tem acesso às informações, tem acesso aos sites de reclamação, ele busca saber os seus direitos antes de procurar o advogado, antes de procurar o defensor, antes de procurar o promotor, tá? Às vezes ele dá entrada no juizado só porque há essa possibilidade, até 20 salários mínimos, então dispensa o advogado e vai lá. Tá? Não só com as pessoas físicas, mas também com as empresas também, porque as empresas elas são comandadas por pessoas físicas. Então, os comandantes, os diretores, os gerentes, eles fazem essa busca antes também, ok? Tá? Em compensação, obviamente, alguma coisa de bom tudo isso traz, né? Novos negócios surgem, novas necessidades surgem e novos suportes jurídicos vão surgir e vão exigir conhecimento, obviamente, conhecimentos mais técnicos, conhecimentos mais profundos, tá? Exemplos de novas operações. Operações de coworking, tá? Coworking, aqueles espaços compartilhados, tá? Eles necessitam uma regulamentação diferente. Por exemplo, uma das discussões que se tem hoje sobre os coworking são, eles prestam serviço, tá? Ou eles vendem coisa? Incide sobre eles ISS ou incide sobre eles ICMS? Há uma corrente muito forte de que eles prestam serviço, de que o serviço, eles são uma empresa de prestadores de serviço, então que incide sobre eles ISS, tá? É Imposto sobre Tributação, né, sobre serviços de qualquer espécie, tá? Mas quem contrata o coworking, ele é corresponsável pelas obrigações trabalhistas? Isso é uma questão que ainda vai chegar na justiça, tá? Foi o que eu lembrei agora. Outro exemplo é o Bill of Suite, que é a locação para construção. O terreno é meu, mas a construção não é minha. O famoso direito sobre laje, o direito sobre o solo, tá? Eu permito que alguém construa em meu terreno, mas o que está construído no meu terreno não é meu. E a pessoa, ela pode locar aquilo e aquilo não tem gerência sobre a construção. Eu recebo um valor pela locação do terreno, tá? Ok? O self-storage também é outra questão. Negociações no metaverso, e isso vai estourar aí, boom, tá? O metaverso está vindo com força, tá? Certo? E cada vez mais, e você vai ter negociações, você vai ter relações, você vai ter relações de todos os âmbitos. Outro dia eu estava vendo uma discussão sobre relação penal no metaverso, sobre um abuso sexual no metaverso, e são discussões que a gente vai precisar enfrentar, tá? Com seriedade sobre isso. Então, são questões de várias áreas. A própria criptomoeda, tá? As NFTs, já está aqui, ó, criptomoeda e NFT, que está em queda, então o pessoal não tem falado muito, mas envolve temas que envolvem relações de consumo, tá?
tem muita ação relacionada à relação de consumo por conta da queda que teve em 2020, uma queda de cripto muito forte, não por conta da queda da cripto, tá? Mas porque a Binance bloqueou o site propositadamente para evitar que as pessoas fizessem saques em meio à queda, e isso evitasse que ela tivesse um processo de falência, talvez deficitário na operação. E aí você tem muitas ações, não só no Brasil, mas ao longo do mundo, para responsabilizar a Binance por quebra de contrato e aqui no Brasil por quebra de relação de consumo, tá? Então, você tem muitas questões envolvendo a relação de consumo com as exchanges, que são as corretoras. Você tem os blockchain, está escrito aqui errado blockchain, tá? E os smart contracts. As blockchains smart contratos auto-executáveis em nuvens. Isso já é operado, tá? Outro dia eu tive um problema com a Gol, eu fiz uma compra de uma passagem na Gol, certo? Parcelei no cartão, e aí eu não acabei não viajando, cancelando a passagem dentro do prazo, tudo direitinho. E aí a mulher me ligou, dona Nádia Alice e tal, assim, a gente não tem como interromper a operação. Aí eu, conversando com ela, ela me explicou que era um smart, obviamente ela não falou como a expressão smart contract, tá? Mas pelo que ela narrou, é um smart contract, um contrato auto-executável, que uma vez que dá o play, não tem como parar. Eles me reembolsaram na conta o valor da passagem integral, mas eles não tinham como parar a dedução no cartão de crédito, certo? Justamente porque ser um contrato auto-executável, certo? A questão das startups, a questão de novos investimentos, de venture capital, as novas relações, aqui são só algumas das novas operações, tá? São outras milhares, são uma infinidade de novas operações que você tem nascendo todos os dias e que você precisa de alguém que entenda de direito e que esteja disposto a trabalhar com isso para que possa ajudar na regulação, na solução de conflito. Sempre que você tem duas ou mais pessoas juntas, você vai ter relação de conflito em algum momento, tá? Quem é casado sabe que você sempre tem conflito. Quem não é casado também, que mora com pai e mãe, sabe que vira e mexe tem um conflito. Alguém tem que bater o martelo, né? Normalmente eu aqui em casa com meu filho, eu bato o martelo, sou eu que mando, ponto, acabou, e a gente decide. Mas não há relação paritária, você vai precisar de uma pessoa externa que resolva, que veja, que olhe. Por isso a mediação e a arbitragem têm entrado com grande força para uma resolução, uma solução rápida a um conflito que não precise ir para o judiciário, tá? Obviamente, também a gente há outras carreiras jurídicas aqui também atreladas, tá? Outras carreiras jurídicas aqui associadas, aqui mais voltada para a questão do direito mesmo, tá? Não dentro do direito, dentro da área jurídica. Você tem o controle jurídico, tá? Que é a pessoa que faz a gestão do software, que faz a gestão e o acompanhamento do escritório na parte de absorver as questões burocráticas, absorver as questões técnicas, administrativas, tá? Você tem o gestor de privacidade, que pode ser para o escritório, pode ser para uma empresa, que vai verificar a adequação à LGPD e cuidar que todos os contratos, todos os funcionários, que todas as demandas, que todos os processos internos e externos estejam adequados à LGPD, tá? Os profissionais de cibersegurança, certo? Que aí são questões para evitar hackeamento, para evitar fraude, tá? Empresários de LGPD ou empresários de low-tech e legal-tech, tá? Pessoas que queiram empreender na área jurídica, que queiram ser empreendedores e desenvolver aí novos softwares, tá? Novos sistemas, novas startups jurídicas para solucionar antigas dores que a gente tem na área jurídica, e são muitas, tá? Você tem também o Legal Copywriting, que são questões de marketing jurídico. O marketing jurídico vem vindo com força, principalmente depois do provimento 205 do ano passado, tá? Que revolucionou o marketing jurídico, que permite propaganda paga,
que regulamenta a questão das redes sociais, que regulamenta os softwares, que regulamenta os blogs, que regulamenta os sites, que regulamenta parte do mundo digital, o que eu posso e o que eu não posso fazer dentro do mundo digital. Então, o marketing jurídico vem aí com grande força, e o Legal Copyright, que vai criar textos padrões para e-mail marketing, para marketing jurídico, tá? O arquiteto e engenheiro jurídico, que aí vai desenhar os padrões dos softwares jurídicos para que os softwares jurídicos sejam mais amigáveis, para que os softwares jurídicos sejam mais intuitivos, para que as pessoas não tenham conflito com o software, tá? E o analista de dados ou jurimetrista, que é uma carreira em alta, em ascensão, que é quem justamente vai fazer a análise dos dados dentro da jurimetria, dentro do direito, vai fazer a jurimetria, ok? Essas são as áreas que estão surgindo, tá? E aí a gente tem basicamente que o que não é legalmente proibido, obviamente é legalmente permitido. Então, qualquer carreira nova que venha surgir, se não está proibido, você pode fazer, show de bola, é permitido. Então, não fique preso no direito. E aí, porque eu comecei a falar da advocacia 4.0, porque a gente normalmente, quando entra no direito, na carreira jurídica, quando a gente se matricula no curso de direito, a gente pensa, poxa, ou eu vou fazer concurso público, ou eu vou advogar. Hoje não, hoje você tem um leque de oportunidade, você tem uma gama de atividades, e aí eu mostrei só algumas para vocês, tá? De coisas que a gente pode fazer. E o direito está próximo a outras áreas, o direito está próximo à sociedade. Então, hoje eu posso ser um controller, hoje eu posso ser um legal ops, hoje eu posso ser um jurimetrista, hoje eu posso ser um DPO, hoje eu posso ser um data control private, hoje eu posso ser um analista de cibersegurança. Tudo isso tendo feito a área de direito, tudo isso tendo feito a carreira jurídica. Então, ampliem o leque de opções de vocês. Ampliem o leque de achar que ou vocês fazem concurso público e se tornam juiz, promotor, defensor, analista, técnico, ou eu vou advogar. Não, eu posso fazer uma infinidade de coisas que não só essas duas, concurso ou advogar, tá? Hoje você tem muito mais coisas que você pode fazer dentro da área jurídica, certo? Tá? E os negócios digitais do futuro não são os únicos, tá? Você tem também a ascensão, obviamente, a LGPD, que eu já falei, a questão do compliance, da conformidade. Hoje as empresas precisam cada vez mais de compliance, elas precisam cada vez mais estar em adequação. O marketing jurídico, como eu falei, com o provimento 205 de 2021, permitiu aí, regulamentou, então muita gente que não estava nas redes sociais está entrando com força. Eu conheço muitas pessoas que falam, não vou fazer porque não é proibido. Meu povo, se não está proibido, é permitido. Eu faço marketing digital há algum tempo, tá? Eu estudo marketing digital, tem uma pessoa que me ajuda. Mas cada vez mais as pessoas têm entendido a necessidade de ir para o marketing digital, o Facebook ADs, o Google ADs, tá? Para você ter um Analytics Drive, para você ter ainda que use o Analytics do Google para saber quais as métricas, fazer campanhas pagas, tá? A questão dos smart contracts, do legal design think, do visual law, transformar os documentos mais amigáveis, buscar soluções inovadoras. O mundo precisa de novas soluções, não só as mesmas soluções passadas, tá? Mas também, obviamente, além disso, nós também temos alta, e aí também está em alta o direito empresarial. Por quê? Porque as empresas continuam existindo em novos formatos, mas elas continuam existindo, então sociedade limitada, anônima, quem é empresário, quem não é. Ontem chegou para mim uma questão de cheque, uma pessoa tem uma conta numa academia, eu não vou dizer o nome, e ela paga em cheque. E ela chegou para mim justamente porque indicaram, um aluno indicou a ela, porque falou, a professora entende de cheque, para vocês verem, tá? Questão de concorrência, direito concorrencial, para que não haja dumping, para que não haja cartel, para que não haja outras questões, direito agrário, a agricultura aí cada vez mais sendo discutida junto com o direito ambiental, tá?
questão do desmatamento, a questão do impacto ambiental, o agrário e o ambiental, eles andam assim, ó, juntinho, porque eu tenho que ampliar a produção sem causar tanto impacto ambiental. Então, você tem os dois aí juntinhos e cada vez mais a necessidade de produzir mais, a necessidade de proteger mais o meio ambiente, tá? O direito imobiliário também é uma outra área crescente. Os contratos, principalmente com os smart contracts, mas também os contratos antigos, contrato de família, contratos de franquia, contrato de factory, contrato de compra e venda, básico, contrato de compra e venda, ninguém vai deixar de comprar e vender porque novas operações surgem. Só que eu vou ter a compra e venda presencial, tenho a compra e venda na internet, eu tenho a compra e venda no metaverso. Tudo é compra e venda, tá? Então, eu amplio o meu contrato de compra e venda. Ninguém nunca deixou de comprar pela internet porque não tem uma lei regulando isso. As relações de trabalho, a implicação do teletrabalho, a questão do home office, agora caiu a questão da norma de... Caiu agora? Não, já tem uns dias. Da norma emergencial, nós não estamos mais em situação de emergência, nós já voltamos a um estado normal, então a obrigação de teletrabalho já acabou. E aí fica como? Quem tem que voltar, quem não tem que voltar? Vai ficar no híbrido, não vai? Como é que fica a questão do controle de hora, tá? Então, tudo isso está sendo discutido, por mais que ache a pandemia já acabou. Não, a pandemia pode ainda estar tendo, está no meio, está mais próxima do fim do que do início, concordo, beleza. Mas tem discussões que nosso judiciário ele é lento, que vai demorar 3, 4 anos para começar a surtir efeito, para começar a aparecer, tá? Ok? Também não podemos deixar de esquecer outros ramos tradicionais, direito de família, as pessoas continuam se casando. Em 2022 teve mais casamento do que divórcio, 2020 teve mais divórcio que casamento, da época. As pessoas continuam tendo filho, as pessoas continuam morrendo, as pessoas continuam se relacionando e vão precisar de direito de família, tá? Obviamente aí pensando na nova situação, na nova conjuntura, nos novos modelos de família que existem. O direito penal, nós temos aí também, como as pessoas continuam matando, continuam roubando, continuam traficando, mas também nós temos novas relações de crime no metaverso, se abusou o avatar, e isso pode se repercutir na vida privada, isso pode repercutir no mundo real, eu tenho que processar ele lá no mundo digital, tá? Questão tributária. Compra e venda, gera ICMS, prestação de serviço, gera ISS, produção gera IPI, importação gera I, exportação gera IE. Beleza? Temos esses impostos tradicionais, mas nós temos as novas relações, como eu disse, o co-work, a discussão se é serviço ou se não é. O streaming, teve uma discussão se era serviço ou se era venda, fornecimento de produto, tá? Por quê? Porque isso impacta na tributação, na forma como eu vou tributar. Então, as áreas tradicionais, eu pensava, vou trabalhar com algo de família, tradicional, que não tem nenhum impacto nisso. E aí, por exemplo, se a pessoa se casa no metaverso com uma pessoa diferente da que ele vive no mundo real, isso é bigamia? Isso pode gerar repercussão no mundo real? Aquele casamento que ele fez no metaverso tem validade no mundo real? Tá? Isso só para dar um exemplo de questionamentos que podem e surgirão no futuro, tá? Então, não achem que os ramos tradicionais não vão ser impactados pelas mudanças. Vão. Mas eu vou fazer concurso para juiz, isso não me interessa. Que interessa. Por quê? Porque, como juiz, isso vai chegar para você decidir, tá? Como juiz, essa situação vai aparecer para você. E hoje, do jeito que o mundo está, não é assim, como era antigamente. Isso só vai chegar nas cidades grandes, nas capitais, isso não vai chegar no interior. Hoje, qualquer lugar do mundo tem internet. Então, qualquer lugar do mundo, até lá, na cidadezinha menor, na roça lá, que é a casinha isolada, solta, tem internet, uma relação pode estar acontecendo ali na nuvem, certo? E isso vai ter reflexão no mundo jurídico, no direito. Ok? Como eu vejo o direito? Aqui, como eu vejo o direito? Como eu vejo o futuro do direito, eu, Nadia Alice Franceschini, tá?
Primeiro, aqui uns exemplos. Isso como era no início do século XXI, como eu peguei em 2005, quando eu comecei a advogar, tá? Quando eu comecei a estagiar também era assim. Eram pilhas e pilhas de processo, tá? Tudo amarradinho, cada fitinha dessa aqui é um processo, então essa fitinha aqui é um processo, esses aqui tudo eram apensos ou volumes, essa fitinha azul aqui tudo é um processo, tá vendo? E você tinha que passar por fax, você tinha que tirar cópia, a gente andava com carrinho para cima e para baixo, levava a petição, trazia a petição. Eu tinha, no escritório que eu comecei a advogar, eu tinha 2 estagiárias, tá? Uma para mim já ajudar internamente no escritório e uma que fazia exclusivamente leva e traz de petição. Eu comecei a estagiar levando e trazendo petição por fórum, tá? Obviamente, meu estagiário eu não levo e traz petição por fórum, certo? Porque hoje nós temos os processos digitais. Nós não temos mais essa necessidade de um estagiário para levar e trazer processo por fórum, tá? Eu aumento a minha produtividade, eu economizo um custo, eu não preciso de um estagiário, eu aumento a minha produtividade a partir do momento que com o processo eletrônico eu tenho acesso ao processo a qualquer hora, tá? Eu quero trabalhar 1h, eu abro aqui o sistema e olho. Eu queria trabalhar 1h. Mas o processo, eu esqueci de fazer carga do processo. O processo está lá no tribunal, eu não vou poder trabalhar. Tem que mandar alguém lá buscar o processo. Agora não. Isso me dá mais autonomia, tá? Além do mais, você já deve conhecer o consumidores.com, o Reclame Aqui, o próprio Procon Online, tá? Que aumenta as iniciativas de autocomposição e dá mais agilidade, tá? A solução dos conflitos e ainda não há uma automação no judiciário, mas há uma tendência de ter mais automações ainda, ok? E aí, o futuro que eu penso é justamente a automação jurídica, tá? Eu vou ter mais conhecimento, mais automação, liberando o advogado aí para fazer demandas técnico-jurídicas que necessitem um conhecimento intelectual, que necessitem dele um conhecimento específico do direito, tá? Aí eu me coaduno com o pensamento de Mark Zuckerberg, tá? Que ele diz, aqui é a frase dele: como eu vejo o futuro? O maior risco é não arriscar. Em um mundo do que muda muito rápido, a única estratégia em que a falha é garantida é não arriscar. E o mundo está mudando muito rápido e o direito vai mudar junto com o mundo. Não tem como a gente não mudar junto com o mundo, tá? O direito, ele atende a sociedade. Isso é uma coisa que os advogados têm que pôr na cabeça. Os juízes, os promotores, os donos de legal tech, o jurimetrista, todo mundo que trabalha com o direito, que está vinculado ao direito, tem que entender que o direito atende à sociedade. Só há direito para e em função da sociedade. Tanto que o meu direito no Brasil é um, nos Estados Unidos é outro, na Europa é outro, no Japão é outro. Por quê? Porque as sociedades não são iguais. E o direito atende àquela sociedade específica. Se eu saio da sociedade e pego o direito, eles não vão se encaixar, não vai dar match, não vai dar match, porque não há a adequação direito e sociedade, tá? Eu não posso desvincular o direito da sociedade. Eu sempre tenho que pensar o direito junto com a sociedade. E se a sociedade está usando tecnologia, se a sociedade está mudando tecnologicamente, se a sociedade está buscando mais inovação, se a sociedade quer mais atenção pessoal, se a sociedade quer mais atenção online, não tem como o direito se dissociar disso, não tem como o direito se separar disso, tá? Então, o direito vai ter que avançar junto e isso é inevitável, ok? Espero que vocês tenham gostado, tá? Obrigado pela presença e se vocês tiverem